Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Eu sou o Coronel Eduardo Mondim, comandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Eu estou hoje aqui na sede do Comop, em Taguatinga, onde nós estamos recebendo a visita de um dos grandes ex-comandantes geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o Coronel Paulo José, uma figura ilustre que tem grande importância para nós, bombeiros militares, e para a história da corporação. Coronel Paulo Zé, obrigado pela presença aqui hoje. Seja bem-vindo aqui ao Comop. É uma honra e satisfação muito grande receber o senhor aqui hoje. Eu é que agradeço a sua gentileza de me convidar para vir aqui e fazer um relato da nossa trajetória ao longo desses 164 anos de existência. Muito obrigado por tudo. Espero atender corretamente aquilo que vocês esperam. A honra é nossa aqui. Eu gostaria de saber do senhor... quando que o senhor entrou no Corpo de Bombeiros? Eu entrei no Corpo de Bombeiros no dia 14 de março de 1958, no primeiro ano da Escola de Formação de Oficiais, da primeira turma de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros brasileiro. Nossa, é importante hoje esse bate-papo nosso aqui hoje, inclusive para essa nova geração de bombeiros que estão entrando, né? E os próprios já que compõem a nossa corporação, porque às vezes eles ouvem alguns fatos históricos e a gente não sabe se é verdade ou não. E hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de olhar no olho do senhor e receber o senhor aqui no Comando Operacional, de saber realmente como aconteceu, pela vivência que o senhor teve na gestão do senhor como um ex-comandante geral da corporação, de contar o que o senhor viveu, né? E a verdade para a gente do que o senhor lembra. E isso para a gente registrar, a gente sempre tem que levar do nosso passado, né? Para a gente saber, para a gente poder sempre estar buscando melhorias para a nossa corporação, né? Então, assim, eu gostaria que hoje o senhor contasse aqui a trajetória na carreira do senhor, aqui, desde a vinda do Corpo de Bombeiros, tudo que aconteceu, e a história da corporação em si. Se eu contar na trajetória, o senhor vai poder falar para a gente sobre a história do Corpo de Bombeiros. Bom, vamos começar do meu nascimento, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 25 de dezembro de 1939. Então, estou fazendo 82 anos agora. Meu pai era médico, minha mãe era dona de casa, né? E eu fui criado numa família bem estruturada, muito bem organizada, né? Fui aluno do Colégio Marista, da 4ª série primária, no Rio de Janeiro, até o 3º ano científico. E era bom aluno, modéstia à parte, né? Mas quando eu cheguei no curso científico, eu comecei a me interessar por futebol. Eu jogava razoavelmente bem, e comecei a jogar em clubes do Rio de Janeiro. Em função disso, eu comecei a decair nos estudos e melhorar na parte física. Ao ponto de que, quando chegou no terceiro ano científico, eu fiquei em segunda época. E isso foi um choque muito grande para o meu pai. Eu ia fazer vestibular para medicina. Aí o destino entrou na minha vida. O meu pai trabalhava num hospital, onde, neste mesmo hospital, trabalhava o filho do subcomandante do Corpo de Bombeiros. E quando meu pai viu que eu estava mal, provavelmente eu não teria sucesso no vestibular para medicina, ele comentou com este amigo dele, com esse colega dele de profissão, que era o Dr. Jorge Guedes, que era tenente do Corpo de Bombeiros, tenente médico, a respeito disso. Se o tenente
Joergueps falou para ele, não, Armando, meu pai se chamava Armando, coloca o menino lá no Corpo Bombeiro, vai ter uma primeira turma agora. Então ele convenceu o meu pai de que seria interessante me tirar daquele meio que eu vivia, do meio do futebol. Eu jogava no Vasco, né, nessa época. Né? Nossa, que de me interessante. tirar desse meio, juvenil, me tirar desse meio e colocar no Corpo Bombeiro, e mais tarde, se eu não me desse bem, eu voltaria para a vida civil. E assim foi. Ele só levou a papelada para eu assinar. Eu fiquei assim, sem saber, me tirou o chão, porque bombeiro para mim era um cara que andava no carro vermelho e jogava água no fogo. Era a única referência que eu tinha naquela época, né? Em 1957, porque o concurso foi em 57 para ingressar em 58. Bom, fiz o concurso, houve uma série de... O senhor tinha quantos anos nessa época? 17. Né? Fiz 18 anos, né? Foi final de ano, né? Eu fiz 18 anos e quando eu ingressei eu já estava... Mas o concurso foi com 17 anos. Então eu entrei no Corpo Bombeiro assim, né? Teve uma série de fatos que aconteceram durante os exames, né? E que acabaram me motivando porque eu estava, no primeiro momento, eu falei, eu não vou passar nesse exame não, pô. Eu não quero ser bombeiro não, pô. Né? Mas uma série de fatos que aconteceram durante o período do exame que acabaram me convencendo a fazer o exame corretamente. E como o exame era de nível de ginasial, e eu já tinha um curso científico, então não foi muito difícil, não. Eu, sem precisar estudar, eu acabei passando em 4º lugar. Nossa, que E aí ingressei. Parabéns. Então foi assim que eu ingressei no Bombeiro. Só um detalhe, a primeira prova, para você ver como o destino atua na vida da gente, a primeira prova era subida de corda só usando as mãos. Eu era muito bom de perna, porque eu era um atleta de futebol, mas era muito ruim de braço, né? Porque não fazia muito exercício. Naquela época não tinha muito exercício físico, não. Você ia para o campo, jogava, o treinador mandava você chutar, driblar, não sei o quê, era por aí. Então, quando chegou a minha vez, Paulo, né? Porque começou de Antônio, né? Antônio, quando chegou a minha vez, e uns conseguiam, outros não conseguiam, e era eliminatório o exame. Quando chegou a minha vez, eu fui. Faltavam uns 4 dedinhos assim para chegar lá na marca e não deu mais. Aí, quando eu cheguei no chão, reprovado, provavelmente. Como isso aconteceu comigo quando eu fui no concurso, eu sou da turma de 90. Isso. Né? Eu sou também, coronel, eu sou de uma cidadezinha no interior de Minas, eu sou mineiro. Eu sou de uma cidadezinha chamada Grupiara, Minas Gerais. Sim. É uma das menores cidades do estado de Minas Gerais, dos 853 municípios que tem lá, ela chama Grupiara, mas é uma cidadezinha pequena, que tem um povo simples, humilde, um cafezinho, um pão de queijo muito bom, mas eu tenho muito orgulho de lá, porque tem um povo muito jóia, um povo muito bacana. Quando eu cheguei no chão, estava chegando o comandante-geral, que era o coronel Rafael de Souza Guiar, um oficial do Exército, imponente, né? Falava grosso, que era o todo boca de ferro, né? E perguntou ao capitão que estava fazendo a prova, que era o capitão Joaquim Grande, como é que está sendo a prova? Aí ele falou, não, isso está errado, esses meninos aqui não vieram para fazer subida de corda, não tem... É o seguinte, não tem que fazer mais subida de corda nenhuma, está encerrado e quem não... Todo mundo foi aprovado. Então já foi um fato. Né? Um fato, e o senhor era bom de preparo físico também? Isso tanto que as outras provas que foram feitas na Escola de Educação Física do Exército, todas elas eu fui excelente. E também influíram na minha entrada no Corpo Bombeiro. Que a última prova foi a prova de 1.500 metros. Eles colocaram como monitor um sargento do Exército, Valdomiro Monteiro, era campeão sul-americano dos 400 e dos 800. Então, eles foram divididos em grupos de candidatos para fazer a prova de 1.500, que era a última prova. E o Valdomiro falou, vocês vão no meu passo, porque dá tranquilo para fazer os 1.500 no tempo necessário. Muito bem. Eu fui. Quando deu a partida, eu senti que aquilo ali para mim estava muito pouco, estava fácil. Eu falei para ele, sargento, eu posso? Não, é melhor você ir no passo. Quando a gente terminou a primeira volta, eu falei, sargento, não, então vai. Aí eu fui, eu fiz o percurso em um tempo muito abaixo do que era previsto como mínimo, né? E aí ele me chamou, falou, você é atleta? Eu falei, não, eu jogo futebol.
Não, porque você quer ir treinar no Flamengo? Puxa, eu já não podia mais ir no Vasco, porque o meu pai já tinha sabido do negócio do Vasco e tal, não sei o que, ele não queria nem ouvir falar em futebol. Aí eu achei que era interessante. Eu falei, não, sabe por quê? Porque o pessoal da diretoria do Flamengo é muito amigo do comandante lá do Corpo Bombeiro. Se você entrar, eu vou falar com eles para eles pedirem para você ir treinar no Flamengo. Aí aquilo me motivou. Eu falei, pô, não posso ir no Vasco, então eu vou no Flamengo. E aí eu fiz a prova corretamente e passei em quarto lugar. Foi assim que eu entrei no Corpo Bombeiro. Nossa, que jogo. Agora, a primeira semana no Corpo Bombeiro foi um choque terrível para mim. Porque eu não sabia nada daquele negócio de bombeiro. Zero. Isso o senhor fez a prova aonde? Isso... Colégio Militar. Não, isso estava no Rio? No Rio, Tá. na Escola de Educação Física do Exército. Certo. E as provas escritas foram no Colégio Militar. Então, até então, o senhor foi aprovado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso em Em 50? 57 para 58. 57 para 58. Aí a primeira semana no bombeiro, né, foi um choque para mim. Eu não sabia o que era soldado, cabo, sargento. Eu tinha noção das Forças Armadas, porque eu tinha muitos parentes que eram militares, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, mas de bombeiro eu não sabia nada. Bombeiro para mim era bombeiro, entendeu? Aí eu não sabia. Então, na primeira semana, a Escola de Formação de Oficiais funcionava no quartel central do Corpo Bombeiro, o famoso pavilhão vermelho, lá no Campo Santana, né? E à tarde, no final da aula, a gente saiu ali para conversar. E tinha a prontidão toda no pátio. A escola ficava um pouquinho afastada, mas ia para o pátio. E eu conversei com, não me lembro se era cabo, se era sargento, conversei com um bombeiro. E aí eu manifestei a minha preocupação, né, com aquela novidade para mim, falando sobre o negócio de incêndio, né? Falei, pô, incêndio, assim, é perigoso, não sei o quê. Aí esse interlocutor meu falou assim, seu cadete, não se preocupe não, porque apagar incêndio é fácil. O difícil é fazer a parte. Porque a maior parte ali era pessoal de baixíssima escolaridade. Quem tinha o curso primário naquela época era doutor, né? Então era difícil. Tinha gente que chegava a atrasar o socorro para não ser o primeiro a chegar, porque quem chegava primeiro no local de incêndio tinha que fazer a parte, para não fazer a parte. Então aquilo ali foi... E aí eu comecei a entender, porque era difícil para mim entender aquela cultura, que era uma cultura completamente nova. Entendeu? Então foi assim que começou a minha vida no Corpo Bombeiro. Tá joia, mas e aí? Depois disso? Aí foram 3 anos. 3 anos de escola? 3 anos de escola. Nesses 3 anos, claro, muita coisa aconteceu. Mas uma das coisas que mais... Isso lá no Rio, né? Lá no Rio de Janeiro. Continua antes de vir para cá. Lá no Rio de Janeiro. O regulamento da escola, porque a Escola de Formação de Oficiais ela foi criada em 1955, né? pela lei de ensino do Corpo Bombeiro, que é a 38.233, de novembro de 55. Né? E a escola só foi implantada, só começou a funcionar em 58. Ela foi criada em 55 pelo regulamento de ensino, que foi inclusive. Né? Então, por essa lei, os alunos da Escola de Formação de Oficiais, a partir da metade do primeiro ano, passariam a concorrer na escala de serviço aos sábados, para começar a treinar a parte prática. Né? Então, no segundo ano, né, eu já estava no segundo ano, isso já foi em 59, já tinham 2 turmas, né? Tinha a minha turma e tinha a turma que tinha entrado no ano seguinte, em 59. E nós formamos a primeira guarnição da primeira bomba do primeiro socorro do quartel central num sábado, dia 23 de agosto de 1959. E neste dia, é uma história que é difícil até de acreditar como é que aconteceu isso. Hoje ainda tem a parada, né? Ou não? Ou já acabou? A parada de manhã. A troca de serviço da parada? Tem. Com aquele treinamento de armar as bombas, não sei o quê. A gente chama... a gente chama teste de prontidão, né? Os termos hoje são diferentes. Mas naquela época isso era levado muito a sério. Sim. Então armava tudo, armava escada mecânica, armava bomba, levava um tempo, levava 1 hora ou mais naquele treinamento. E foi feito, e nós fizemos esse treinamento. E neste dia, inclusive,
O subcomandante, que era o coronel Rufino Coelho Barbosa, que tinha 64 anos de idade e 46 anos de serviço, e não tinha previsão de passar para reserva ou de ser reformado, né? Ele foi e participou dessa parada, ensinando praticamente. Eu acho que como era a primeira vez que tinha cadete fazendo, aquilo ali foi uma razão para ele estar lá e mostrar como é que se fazia, para a prontidão. Então, feita a prontidão, tinha o socorro do quartel central, era o rápido, a primeira bomba do primeiro socorro, o ABT, a escada mecânica, a segunda bomba do primeiro socorro e o segundo socorro, que era isso tudo de novo. Ainda tinha uma bomba que chamava bomba de Santa Teresa, porque era de morro, então era uma bomba que tinha uma potência, era um carro que tinha uma potência maior para poder subir aqueles morros lá. Então, a nossa guarnição, que eram 8, era chefe da guarnição, auxiliar da guarnição e 3 linhas, né? Motorista e corneteiro era da prontidão mesmo. Então, o chefe da guarnição, e eu fui escalado como chefe da guarnição, por causa do meu número, né? Eu era o mais antigo. O outro era, depois de mim, era o Edmundo. Então, eu era o chefe da guarnição. E era a primeira vez que eu estava tirando aquele serviço. E na segunda bomba do primeiro socorro, tinha um sargento que era daqueles sargentos conhecidos como Bamba, né? Era o sargento número 41, Paulinho, né? Sabia fazer parte, era um cara... Bem, aí eu fui falar com ele, quando terminou a prontidão, fui falar com ele, 41, se tiver um grande incêndio, se tiver alguma coisa, você é um cara experiente, não, sou cadete, não se preocupe, deixa comigo, eu faço tudo pro senhor vai ficar tranquilo, aquela coisa do carioca, naquele jeito de carioca. Bem, passou o dia, foi tranquilo, não teve nada, foi uma prontidão super tranquila. Aí fui falar com ele, ele se prontificou, tá, prontidão tranquilo. Quando chegou a noite, tinha outra formatura, das 9 horas, né? Formava e tal, passava a revista e tal. E a gente dormia em cima dos carros. A garagem era aqui, e aqui era onde a prontidão dormia, que era o alojamento. Não era um alojamento, né? Ele tinha um nome especial que daqui a pouco eu me lembro, né? Aí eu subi. Quando eu ia me dirigindo para lá, para dormir, que já era mais 9 e pouco, um soldado que trabalhava com a gente lá na escola, cuidava da parte de faxina, aquela coisa toda, ele chamava Asbel, 952, chegou e me chamou assim no canto, cadê? Eu ouvi de manhã o senhor falando com o 41, né? Eu estou falando, pedindo a ele para ajudar o senhor e tal. Não confie, não. Então, se tiver qualquer coisa, o senhor fica esperto. Aquela coisa tudo de carioca mesmo. Quem conhece o Rio sabe que é desse jeito, né? Tinha aquela... Você caía direto descia no cano, né? No cano caía direto, né? Nas viaturas. Tudo bem. Quando foi 3 horas da manhã, 3 e pouco, pá! Bradou geral. Aí, correndo pra frente, né? Chegamos, era um incêndio violentíssimo, numa loja de tinta, num prédio de 8 andares, na rua Buenos Aires 290, né? Pau quebrando mesmo. Aí armamos a bomba, nós armamos, pai e tal, começamos a atacar o incêndio. Tudo bem, tá? Então, eu estava até me divertindo, estava achando interessante aquilo, que ele pegava a ponta da mangueira, jogava nas latinhas de tinta, explodia tudo. E nós armamos 2 escadas mecânicas, uma de cada lado, porque tinha muita, era um prédio residencial, era um prédio misto. E aí tinha muita gente que tinha subido lá para a parte de cima do edifício, né? E estava... Então, o pessoal do SP foi lá para a SP, que hoje deve ter outro nome, né? GBS, né? Naquela época era SP, era o Serviço Solamente de Proteção. Então, o pessoal do SP era um capitão, né? E aí, nós estamos atacando o incêndio. De repente, nós fizemos a ligação do hidrante na bomba, tiramos a ligação, 3 linhas, e as 3 linhas era um cadete do primeiro ano, e o resto era tudo do segundo ano. Os outros 5
que a turma deles era de 10 também, igual a nós, era tudo do segundo ano. E estava atacando incêndio. Pá, 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 pá. Bom, eu olhei, tinha um furo na mangueira, da ligação, né? Mas era muito fogo mesmo, era muito, muito fogo. O fogo vinha e chegava aonde a gente estava, no meio-fio, ficava com água, e aquilo tudo era inflamável, corria fogo pela. A gente tinha que ir ali apagar, porque senão pegava até nas escadas mecânicas. Era muito, 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 muito fogo. E o pessoal tirando lá de cima, né, nas escadas mecânicas, pá, 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 saindo todo mundo. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, puxa, se a gente desarmar isso aqui, o pessoal vai ficar, que está lá dentro no incêndio, vai ficar desprotegido. Né? O ajudante da guarnição era da minha turma, era o Edmundo, né? Aí eu falei para ele, Edmundo, vai lá no carro, pega uma abraçadeira e traz aqui, porque o furo não era grande. A gente bota a abraçadeira aí e continua do jeito que está. Tudo bem, ele foi lá, pegou uma abraçadeira, abaixando, colocando, eu e ele. Eu tenho essa foto, abaixando, colocando, então eu e ele colocando a abraçadeira. Quando nós estamos colocando a abraçadeira, que eu olho à direita, tinha uma rua transversal, quem é que vinha saindo dessa rua? O sargento 41. Vinha saindo e fez a volta assim, caminhando. Aí eu me lembrei do que o Asbel tinha falado e falei para ele, Edmundo, aguenta aí, que eu vou ali falar com o 41 e já volto. Né? Aí fui lá. Encontrei com ele, aí a gente veio, com as duas escadas mecânicas aqui, né? A gente veio caminhando assim, tá. Quando a gente chegou aqui na ponta da escada mecânica, o prédio explodiu. Foi uma explosão, porque no subsolo tinha armazenado material inflamável que a gente não sabia, né? O prédio implodiu todo. E aquela onda de calor varreu tudo que estava ali na frente. Então, todo mundo que estava ali na frente, e não morreram por isso, foi jogado tudo do outro lado da rua. Eu e o 41... corremos na direção oposta do incêndio. E tinha bonde no Rio de Janeiro. Né? Quando a gente começou a correr, a fiação elétrica do bonde, que era de altíssima tensão, ela passou assim do meu lado, bateu no chão e ficou dando aquela rabiscada. Bom, para encurtar, morreram 3 bombeiros e um civil nesse incêndio. E mais de 30 bombeiros, inclusive o subcomandante, aquele coronel que eu falei que estava lá na parada, foi acidentado. E desses cadetes só escapou eu. Nossa. Por causa disso. É uma coisa divina. É divino, foi divino. É uma coisa divina, não tem explicação. Então, na escola de formação de oficiais, o fato assim, mais relevante na minha carreira de bombeiro foi esse. Teve outros, mas esse foi o mais relevante. Né? Que eu não morri. Inclusive, desses todos, um pediu baixa Não, eles foram todos internados. Eu fui ao encontro deles no dia seguinte, que foi no sábado, era domingo, e não reconheci nenhum. De tal a deformação que eles ficaram em termos de queimaduras. Eles queimaram tudo. Esse Edmundo, que eu estava perto dele, meu pai tratou deles também. Inclusive, levou eles para o hospital onde ele trabalhava. O meu pai me falou, o Edmundo não vai escapar. Porque ele está praticamente, o corpo dele está todo tomado, está todo queimado. E ele só tem um lugar para onde ele toma injeção de antibiótico, essas coisas, né? Para evitar a infecção. É na virilha, não tinha mais lugar para ele tomar, de cabo a rabo. Então, o número 12 pediu baixa. O número 14 foi reformado como segundo tenente. E os outros, todos, ficaram com traumas que não teve solução. Não teve solução. Então, foi um fato assim, muito relevante na minha vida. Na minha vida de bombeiro, eu posso dizer que eu escapei de 4 vezes de morrer. 4. Né? Essa foi a primeira. A segunda foi no Morro dos Macacos, né? Que eu fui fazer um salvamento lá de uma família que morava lá no topo do morro, um dia de chuva, uma chuva intensa. Eu estava de serviço em Vila Isabel, que era um quartel, que não era um quartel central, já era aspirante. Né? E o sentinela chegou e falou, tem uma senhora que quer falar com o senhor aí. Eu fui lá receber uma senhora humilde, descalça, pé no chão, pá.
Mas eu moro no Morro do Macaco, né? Isso já era 10 horas da noite por aí, eu já estava até recolhido na reserva. E aí, tudo bem, vamos lá, bradou, partimos lá para o morro. O barraco deles era o último do morro, lá em cima mesmo. E tudo escorregadio, aquele morro, né? Cheguei lá, tinha uma criança de 10 dias de nascido, o pai da criança e uma outra pessoa, e essa senhora ela ainda estava de resguardo, né? Descalço, embaixo de uma chuva danada. Não tinha o que fazer. Eu olhei o barraco, já estava com aquela fenda grande, né, na parede. Falei, isso aqui não vai dar resultado. Aí eu falei para ele, mas tinha televisão, geladeira, sofá, etc. Eu falei, o que a gente pode fazer aí é retirar esses móveis daí, porque isso aí vai desabar. E assim foi. Sabe quando vem aquela intuição? Ó, todo mundo embora, vamos sair. Não demorou um segundo, cara. A gente chegou do lado, o barraco veio com tudo, o morro veio embora, desceu com tudo. Quem estava ali o que estava para baixo ali foi embora. Aí depois a gente teve que trabalhar. E aí foi interessante, porque é coisa de aspirante, né? Coisa de aspirante. Eu fiquei com a mulher, o marido, uma criança de 10 dias e uma criança que devia ter uns 3, 4 anos. Qual foi a minha atitude? Botei todos eles no carro de bombeiro e levei para o quartel. E botei dentro do xadrez, porque não tinha onde botá-los, né? Alimentei-os e botei lá. E foi dormir. Né? Depois porque aí vieram outras guarnições para aquele outro negócio. No dia seguinte, a imprensa toda do Rio de Janeiro estava lá. Eu virei herói naquele dia. Para mim era uma coisa absolutamente normal. Né? Aí foi televisão, jornal, entrevista, eu treinei aspirante, porque... Então esse foi um outro fato relevante da minha carreira. O terceiro fato relevante que eu escapei esse aí foi no Morro da Formiga também. Não, o Morro da Formiga era em frente. Foi no Morro do Borel, uma ação com a polícia militar. Bala para todo lado. Eu tenho a bala até hoje aqui. Você foi atingido? Fui. Pá! No abdômen. Fui operado no Hospital Souza Aguiar de emergência e pai e tal. Consegui escapar. Essa foi a terceira vez que eu flertei com a morte algumas vezes. E a quarta vez foi vindo para Brasília, no meu carro, no Fusca, né? A gente capotou. Porque eu fui para o Rio de Janeiro, levei o motorista, que era o Roberto, né? Já pensando, eu vou no Rio de Janeiro. Eu era solteiro, vejam bem, eu era solteiro. Então eu vou fazer farra no Rio de Janeiro tranquilamente. E foi o que aconteceu. Então eu tinha que voltar para Brasília. E eu levei o Roberto. Quando foi para voltar, quando chegou ali perto de Sete Lagoas, não deu o carro. E não tinha. É duro o Fusca, né? Exatamente. Não tem airbag. Então essa o senhor escapou. Fora algumas outras assim de menos proporção. Mas foi uma carreira assim. 60, que é a Lei 3752, que é chamada Lei Santiago Dantas. E que esta lei criou o Estado da Guanabara e transferiu todos os órgãos federais e os seus integrantes para o Estado da Guanabara. Então, a partir daquele momento, deixou de existir o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e passou a existir o Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara.